Olá a todos. Agora sim. Olá a todos. Essa é a parte teórica do curso de montagem de andaimes, tá? Na verdade, para você participar desse curso, você já participou do treinamento de NR18 e NR35. Então você já está familiarizado aí com bastante coisa sobre trabalho em altura e os trabalhos em canteiros de obra. Também deve conhecer a NR6, que fala sobre os equipamentos de proteção individual. Bom, vamos lá. Antes de começar o curso, antes de começar esse bate-papo aí, hoje essa parte online é mais tranquila, tá? Depois eu vou mandar um material para vocês e vocês vão estudar um pouco melhor. Mas hoje é só um bate-papo e a gente vai falar sobre algumas coisas. Antes de mais nada, eu vou mostrar os vídeos de acidente com andaime. Bom, esse primeiro aqui é um acidente, eu já vi o vídeo, tá? Deixa eu ampliar ele aqui. Esse cara não morreu, graças a Deus, ele parece que saiu só um pouco dolorido aí desse acidente. Talvez tenha se machucado, mas não foi tão grave, graças a Deus, né? Saiu andando, pelo menos. Parece que sobreviveu. Deve estar machucado, deve estar doendo. Bom, essa calçada com certeza tem uma inclinação, como todo piso tem. E as rodas não estavam travadas, o andaime não estava travado numa estrutura. Além deles não estarem usando nenhum tipo de EPI, né? Deveriam estar com cinto, bota, capacete, luva, enfim. Todos aqueles EPIs que nós vamos falar já já. Não estava com nenhum tipo de EPI, estava tudo errado aqui. Vamos identificar alguns erros. A estrutura não estava travada, parece que não tinha acompanhamento técnico nenhum, mas tudo bem. Os caras estavam sem EPI, o piso tem que ser completo, antiderrapante, etc. e tal. Não pode usar outra escada para acessar o andaime, só a escada do andaime mesmo. Enfim, é uma sucessão de erros aqui, né? Que graças a Deus o resultado aí foi graças a Deus, né? Teve um acidente que graças a Deus o resultado não foi fatal. Vamos ver um outro vídeo que eu deixei separado aqui. Esse aqui o cara parece que se machucou um pouco mais. Não é no Brasil, aquele último também não era, né? Olha a merda. Sem EPI, sem nada. Esse cara ficou desmaiado ali no chão. Vou repetir aqui, ó. Olha só. Putz, deve ter machucado bastante. Eu tive a infelicidade de perder um tio numa queda de um telhado, tá? Tem 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Pedreiro, tá bom? Pedreiro antigo, experiente. E aí é que mora o perigo, tá? De tanto fazer, a gente acha que nunca vai acontecer, tá? Eu já caí de escada, de achar que tava tudo certo. Enfim, todo mundo já fez umas cagadas, né? Mas nós temos que tomar cuidado, tá? Porque o trabalho, ele é pra gente ganhar uma grana e alimentar nossa família, e pagar nossas contas e ser feliz. E não pra morrer nele, né? Já passou o tempo que a gente morria no trabalho, beleza? Hoje nós temos que tomar cuidado. Tanto o colaborador, o funcionário, o trabalhador, quanto o patrão também, né? O empresário tem que tomar cuidado, porque está lidando com vidas ali, né? Além desse lado humano, ainda tem as questões legais, né? A legislação, indenizações, enfim. Se o lado humano não te afeta, tem o lado do bolso. Esse deve com certeza afetar. Quem não é afetado pela parte humana aí da segurança, é afetado pela parte financeira. Vamos ver um outro vídeo aqui também. Esse aqui é bem antigo o vídeo. O que aconteceu? O tubulão ali estava sustentado por um guindaste e ele caiu em cima do... O guindaste estava apoiando o tubulão que estava cedendo, aí botou os caras para montar um andaime de baixo, velho. Olha que barril, velho. Aqui, em frente ao cabeceiro da gente. Agora aqui, ó, acabou de cair a porra aqui, ó, do tubulão, velho. Em cima dos caras, velho. O montador tava montando de baixo, velho. A máquina segurando o tubulão que tava cedendo. Vou falar, ó. O meu objetivo aqui não é deixar ninguém assustado não, tá? É falar o seguinte, mesmo em obras com grandes controles aí, que no caso uma obra dessa não é executada de qualquer forma,
ainda assim acontece acidente, tá? Então nós temos que tomar cuidado, nos atentar às regras de segurança e ao bom senso. Segurança do trabalho, primeiro, é bom senso, tá? Tendo bom senso, ninguém se machuca. Lá, meus pais moram em chácara, né? E tem na frente da cozinha tem um telhadinho que da parte inferior da casa, e tem uma árvore lá, uma ameixeira, tem um tipo de ameixa lá. Minha mãe de 60 anos resolveu ir lá, subir no telhado, pegar. E, putz, briguei com ela, mas sempre fiz isso, não adianta, né? Sempre fez, graças a Deus não caiu. Mas isso é um problema, viu? Porque as pessoas inventam de fazer porque elas estão acostumadas e é onde mora o perigo, tá? Quem tem medo de altura não morre de queda, né? Só se for de avião, olhe lá. O cara ainda tá preso lá, né? O tubo lá em cima do cara, né? Bom, né? Vamos ver um outro aqui. Falando dessa porra aqui que esse aqui é um acidente que você... Não é o primeiro acidente que te vem à mente quando a gente fala sobre andaimes. Normalmente a gente pensa que o andaime vai cair, que o trabalhador vai cair, que o vento vai bater e o cara vai cair, mas isso é muito comum, viu? Ainda mais em áreas urbanas, especialmente. Porque a gente monta andaime às vezes na fachada muito próximo da fiação elétrica, e isso daqui pode acontecer, o choque elétrico. Não temos o resultado, tá? Esse vídeo aqui é tirado da internet, então nós não temos o que aconteceu depois. Eu não sei o que aconteceu depois, se eles sobreviveram ou não. Mas, cara, esse aqui, ó, puta, caiu e tá preso ali, ó. É muito provável que tenha... Se ninguém socorreu, que eles vieram a óbito, né? Muito provável aí, tem uma grande chance, ó. Pelo menos um morreu, né? Isso aqui já tá falando sobre outros, né? Não é nem o mesmo. Enfim. Esse vídeo, o tema é choque elétrico. Eu peguei ele porque tinha aquela estrutura lá, parecia um andaime, né? Então, para a gente ver que os riscos de um andaime ou um trabalho em altura não são apenas a altura ou andaime propriamente dito. Vamos lá. Eu vou pegar uma série de slides aqui que eu preparei para a gente entender um pouco. Deixa eu avançar aqui. Bom, os EPIs básicos da construção civil vocês já sabem quais são. Todo mundo tem que usar na obra, então não tem desculpa para estar trabalhando sem esse EPI, tá bom? Bota de segurança com bico rígido, a gente tem que utilizar. A luva, né? A maioria das atividades exige que utilize a luva, o capacete, o óculos e o protetor auricular. Esses são os EPIs básicos da construção civil, tá bom? Se você está trabalhando sem, você está errado. Ah, mas o meu empregador não fornece, então você peça para ele te fornecer, tá bom? Se ele te forneceu e você não tá utilizando, você está completamente errado. Eu entendo, eu sei perfeitamente o quão desconfortável às vezes o EPI parece. É muito desconfortável, mas pior ainda é sofrer um acidente e ficar com sequelas o resto da vida, ou pior ainda, vir a óbito, né? Vamos lá. Isso aqui é o cinto de segurança, tá? Esse maior aqui é o cinto de segurança do tipo paraquedista. Todo mundo da obra já conhece esse equipamento, tá? Ele é utilizado em parceria com talabarte do tipo Y, para quando a gente vai trabalhar com altura. Utilizem do tipo Y, porque ele tem dois ganchos aí, dois mosquetões, e você nunca fica sem ancorar, tá bom? Você vai ancorar onde? No cabo da antena? Não. No para-raio? Não. Você vai ancorar na linha de vida, e um profissional sobe lá e providencia, os profissionais sobem lá, fazem a linha de vida, e depois sim que você começa o trabalho. Vamos lá. Bom, vamos falar um pouco mais sobre a montagem do andaime. Como que monta o andaime? Cara, depende do andaime, tá? Tem vários tipos de andaimes.
Isso aqui é um exemplo de um manual de instruções de montagem de andaime. Esse de um andaime específico, né? É um andaime móvel, tipo tubular. Então ele tem um manual aí de instruções, você segue ele. Quando você aluga um andaime, esse documento tem que vir junto com o andaime. É igual quando você compra um carro, vem um manual de instruções. Quando você compra uma lixadeira, uma esmerilhadeira, uma furadeira, uma politriz, parafusadeira, qualquer ferramenta vai vir com o manual de instruções, tá? O andaime é uma ferramenta, também é um equipamento e ele tem que vir com o manual de instruções, tá? Por mais que às vezes pareça óbvio a forma como é executada a montagem, ele tem que ter um manual de instruções e também uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, da fabricação, específica da fabricação do andaime. Muitas vezes você pede a ART para o fornecedor do andaime, ele te manda uma ART genérica de exercício de cargo ou função. Essa ART não serve, tá bom? Para o andaime. Essa ART ela serve para a empresa. Significa que a empresa tem um responsável técnico. Só que o andaime ele tem que ter uma ART própria da fabricação dele, que consta lá o lote, o tipo de andaime que é, o material que usa. Então o engenheiro que projetou o andaime, ele vai colocar essas informações na ART e no manual também vai constar lá as informações quanto à capacidade de carga, altura máxima, etc. Que tipo de acessório você pode utilizar naquele andaime, enfim. Vamos falar um pouco sobre os tipos de andaime. Esse é o tipo de balancinho, muita gente já trabalhou assim, né? Eu já trabalhei com pintura de fachada há pouco tempo com meu cunhado que era pintor e a gente já utilizou esse tipo de andaime aí. E também cadeirinha, mas na época a gente negligenciava bastante essa questão de segurança. Achava que ia dar tudo certo, graças a Deus deu certo, né? Mas podia ter dado tudo errado. Esse é um tipo bastante comum em obras, principalmente obras grandes, né? O pessoal costuma cercar o prédio, encapsular o prédio com esse tipo de andaime, porque ele também pode ser utilizado como um sistema de proteção coletiva contra quedas, né? Então você não precisa às vezes fazer as bandejas se você cercar o seu prédio com isso. É importante também você ter respeitar uma distância máxima. A ANR não prevê essa distância, mas a gente usa 15, 20 centímetros aí de distância, no máximo 30, porque também se você deixar o andaime muito longe da fachada, a pessoa cai no vão lá que tem entre o andaime e a fachada e, né, se machuca toda aí. Vamos lá. Isso é um andaime móvel, usa bastante para fazer esse tipo de andaime assim mais fraquinho, usa mais em ambientes internos, né? Fazer pintura, gesso, manutenção industrial, às vezes interna, aquele andaime que caiu lá daquele vídeo, é um tipo desse andaime aqui. Aqueles, né? Aquele também dos caras lá que estavam fazendo uma obra externa também. O fachadeiro, que ele tem esse nome porque normalmente a gente usa ele na fachada toda, mas pode fazer uma torre única também, chamar de fachadeiro tubular. O nome não importa tanto, tá? O que importa mais é a forma, como a resistência, a forma como você deve montar, e cada um é acompanhado com o seu respectivo manual de instruções, tá? Siga o manual de instruções. Se o andaime não tiver a ART da fabricação do andaime, não aceite esse andaime. Se não tiver o manual de instruções, não aceite esse manual, porque isso pode trazer graves problemas para a sua empresa e para a sua saúde, né, física. Bom, agora leitura, é a parte chata, eu peço desculpas para vocês vão ter que ter paciência. As atividades de montagem devem observar que os trabalhadores sejam qualificados e recebam treinamento para o tipo de andaime certo lá. Então, no nosso caso, nós vamos usar o andaime tubular, né, esse que vocês têm na obra, e nós vamos fazer o treinamento presencial desse tipo de andaime. Então, vocês vão ser capacitados para montar esse tipo de andaime. Não vai querer pegar esse certificado e ir lá na Petrobras falar que você sabe montar andaime offshore, lá não vai dar certo. Bom, vocês precisam usar o cinto de segurança com duplo talabarte, que possua abertura mínima, etc. Esse é o EPI que vai ser fornecido.
e a empresa vai te fornecer esse EPI, tá bom? E ele já vem, normalmente ele já vem com todas as certificações, então ele vai atender tudo isso. Bom, ferramentas manuais, a gente vê às vezes pessoal usando parafusadeira a bateria, mas amarra a parafusadeira, tá bom? Embora na norma, eu não sei se já sofreu alguma atualização, depois eu vou até verificar se pode usar as parafusadeiras que utilizam bateria. O que você não pode fazer é sair com o fio pendurado em andaime acima lá para não causar acidente. Uma parte importante, tá? Você tem que, para montar um andaime, você tem que ter um crachá com sua identificação, seu nome, tem que estar a data do treinamento e a data do último exame médico, tá escrito aí. Considera-se, isso aqui você vai ler depois, tá bom? Mas você foi submetido ao treinamento, você está sendo submetido ao treinamento para se tornar um trabalhador capacitado. Nós vamos falar sobre as normas e regulamentos, análise de riscos e condições impeditivas, riscos potenciais, equipamentos de proteção individual, a gente já está falando, acidentes, a gente já está começando a falar, condutas, isso são os tópicos que nós temos que ter no curso de treinamento, tá bom? Então, condutas em situações de emergência a gente vai falar depois, não vai estar nos slides aqui, tá bom? Bom, instruções gerais. Volta naquele vídeo, não monte andaimes metálicos próximo à rede energizada ou desligue a rede elétrica. Nem sempre isso é possível, né? A gente sabe que nem sempre isso é possível, mas a norma diz para você não fazer isso, tá bom? Então, se você fizer, você está errado. Se você vai fazer com a sua própria conta em risco, faça com muito cuidado, mas não faça, tá? A norma não permite. Isole a área, você vai usar cones e fita zebrada para isolar a área. Se é uma área de grande fluxo, isola com tapume, porque sempre tem um tonto lá que resolve passar no meio, porque está com pressa, enfim. Obviamente você não vai montar andaime sobre os veículos, você não é doido para fazer isso. Bom, cordas, sistemas próprios de içamento, não é permitido lançar peças em queda livre. Parece que isso é óbvio, mas tem gente que, lança aí, né? Joga o tijolo para cima e joga o negócio para baixo. Não pode, tá? Só para te falar aí que não pode, tá bom? A gente faz, às vezes fez, né, nas antigas aí, mas não pode. Bom, o piso de trabalho deve ter forração completa, antiderrapante, ser nivelado, fixado de modo seguro e resistente. Você não pode montar um andaime só com um pedaço ali do piso, tá? Tem que ter piso completo. O piso não pode ser de qualquer material, tem que ser um material antiderrapante. Pode ser aquele antiderrapante metálico, né? Que é em alto relevo e tal. Beleza. Tem que estar nivelado. Você vai nivelar o piso? Não, você já vai nivelar o andaime lá embaixo. Antes de começar a subir o andaime, você já nivela ele, tá bom? Porque senão o piso vai ficar desencaixado ali, a gente sabe disso, né? Então você nivela o andaime antes de começar elevar ele para cima, tá bom? Nivela bonitinho para não ter problema lá em cima, problema com risco de acidente, você põe a ferramenta lá, alguma coisa, o negócio rola e cai em cima de alguém, então parece óbvio, mas nem todo mundo faz. Vamos lá. Bom, o piso de trabalho totalmente metálico misto, blá blá blá, pode ser de madeira, só que tem que ser dimensionado. O engenheiro tem que dimensionar esse piso de madeira, ele tem que ser seguro, ele tem que ser resistente, não pode ser uma madeira de pinos cheio de nós, porque senão ela quebra fácil, então tem que ser uma madeira resistente, e o engenheiro com certeza vai saber aí qual é o tipo de madeira que você deve utilizar. Você pode usar, sei lá, um compensado naval aí, bastante, com uma espessura adequada, né? Pode usar, sei lá, mas tem que fixar, esse piso tem que ser fixado, tá? No andaime, não pode só encaixar ele lá, tá? Você tem que fixar, parafusar mesmo. Bom, tá aqui, né? Deve ser de boa, caso seja de madeira, deve ser de boa qualidade, blá blá blá. Mas você tem outros materiais também que você pode utilizar no piso. Mas se vai fazer de madeira, faça de madeira boa, e isso tudo sob supervisão do engenheiro, tá? Ele tem que dimensionar isso daí e depois ele tem que se responsabilizar por isso.
Bom, prefira pisos metálicos com identificação do fabricante. Ok, nem sempre é possível. Por exemplo, quando a gente trabalha com solo grampeado, por exemplo, que o andaime é feito ali de acordo com o talude, muitas vezes é feito de madeira mesmo, tá? Mas sempre que você puder, você já aluga ou compra o piso metálico, né? Com as informações gravadas ali certinho e tal. Proibido sobre o piso trabalho do andaime, utilização de escadas tal. Bom, você está no último pavimento lá do seu andaime, você não pode colocar uma escada para acessar mais alto ainda, tá? Se você precisar ir mais alto ainda, você monta mais andaime, tudo isso seguindo o projeto de montagem de andaime com a supervisão de um profissional legalmente habilitado, tá? Escada metálica incorporada, acoplada aos painéis, com dimensões de 40 centímetros. Isso daqui é bom vocês saberem, porém, se você alugou ou comprou o andaime, ele já vai vir com a RT, com o manual dele, e ele vai atender as normas, tá bom? Mas, caso você tenha dúvida, tem que ter 40 centímetros de largura mínima e a distância entre os degraus tem que ser entre 20 e 25 centímetros, se a escada for acoplada. Bom, pode ser acesso, pode ser por meio de portão, outro sistema de proteção, blá blá blá. Isso tudo você vai ler, a gente vai discutir isso pessoalmente. Escada fixa tipo marinheiro, que é aquela que já está soldada na estrutura. Com mais de 6 metros, ela deve ser provida de gaiola protetora e a última superfície de trabalho. E aí você tem que usar os EPIs, tá? Você tem que estar sempre ancorado, sempre que você for usar esse tipo de escada. Ela sofreu restrições aí com a atualização da norma. Bom, antes de começar, você vai apoiar o andaime em sapatas de base sólidas, que já vem com o andaime também, você aluga essa peça separada. Se a superfície é um solo muito mole, você tem que pôr uma sapata maior, tá? O engenheiro vai dimensionar isso daí também. Mas se você tá lá querendo montar um andaime por hobby, você saiba que existe uma fórmula para calcular a pressão e o solo ele admite uma pressão máxima. Então cada tipo de pavimento tem uma pressão máxima. Mas está lá com um pavimento de concreto bem resistente, você coloca a sapata lá, monta bonitinho, você não põe lá o tubo direto no chão, tá bom? É perigoso, você utiliza as sapatas, tá certo? Próprias para andaime. Bom, é proibido o deslocamento das estruturas dos andaimes com trabalhadores. Esses dias eu estava pintando a minha casa aqui, eu e meu cunhado, né, que já trabalhei com ele, e a gente deslocou com ele em cima, mas era 2 metros de altura, 1,50 m de altura. Claro que isso é uma prática horrível, proibidíssima, não pode fazer, pode dar merda, machucar gravemente, não faça isso na obra, pelo amor de Deus, não pode fazer, você não pode ficar pendurado lá na parede e pedir pro cara mexer a escada, você tem que descer a escada, mexer e subir de novo, então assim, não faça isso em casa, tá bom? Não pode fazer, não faça, é perigoso. Os andaimes tubulares pode ser utilizado sobre o que resista, tá? Você não pode usar o andaime tubular em cima da areia, da terra. Autoexplicativo esse texto, né? Andaime deve ser fixado à estrutura da construção. Você vai fazer um andaime alto lá, você tem que fixar ele na estrutura, senão ele pode cair, tá? Por meio de amarração, em estroncamento, de modo a resistir a esforços, estará sujeito à norma. O cara que vai fazer o projeto de montagem do andaime, ele vai considerar essas informações e dimensionar também as fixações aí do andaime, tá? Você siga o projeto. Se você perceber que o cara esqueceu isso daí, dá um toque lá pro engenheiro, pro técnico, pro dono da obra, para quem for. Fala, cara, tá perigoso, tá muito alto aí, não tem apoio aí, não tá ancorado, pode cair, tá? Às vezes a pessoa vacilou, então também não é só porque seguiu o projeto e dane-se. Não, você está sendo capacitado a montar andaimes. Então você também tem que ter bom senso
E não é só porque tá lá assinado por alguém que você vai fazer, tá bom? Se você vê que tá perigoso, que não atende a norma, você se recusa a fazer e pede esclarecimento aí, tá bom? Andaime sistema de guarda-corpo em todo o perímetro do piso de trabalho com 1,20 m de altura. Essa é uma norma até que o bombeiro adota, tá bom? Em edificações, em prédios, tal. O guarda-corpo mínimo de altura hoje é 1,20 m. Então, se você vai fazer uma obra qualquer e precisa fazer um guarda-corpo, saiba que 1,20 m é uma altura que é padrão. Agora aqui o travessão médio de 0,70 m de altura, como é uma obra, né, não vai ter criança lá em cima do andaime, então eu tenho uns vãos maiores aí do que os 20 centímetros, 15 centímetros, acho que o bombeiro pede nas obras mesmo, nas que estão feitas já, né? Mesmo porque vai ter as telas e enfim, né? Aquelas telas que vocês conhecem, o tipo de tela metálica, ou tem umas telas de plástico aí, são bem resistentes também, de nylon, enfim. Mas admite um espaço maior, né? É para você se pendurar também lá, não acho que o negócio é um milagre não, tá? Vamos lá. Caso não é possível, andaime... Como tira essa tela aqui? A estrutura deve ser fixada à construção por meio de amarração, como foi dito lá em cima, e onde não é possível, estaiar a cada 3 metros de altura do andaime, a modo de resistir esforços. Você tem um andaime montado, você vai fazer estruturas complementares para garantir a estabilidade dele, tá? Então, siga o projeto. Se não tiver constando isso no projeto e o andaime não estiver amarrado à estrutura, não suba nele. Bom, você não pode tirar nenhum tipo de dispositivo do andaime, tá? Ou vou içar uma peça aqui, subir uma peça aqui, sei lá, uma ferramenta, e essa travessa tá atrapalhando. Não tira, tá? Arruma outro jeito de içar. Contrata uma empresa de içamento, chama um guindaste, enfim, não tira porque você pode comprometer a segurança da estrutura toda. Bom, é proibido o trabalho em andaimes na periferia da edificação sem que haja proteção adequada fixada à estrutura da mesma. Novamente, já falamos sobre isso. Havendo suspeita, todo dia quando você chegar numa obra que você vai acessar o seu local de trabalho por andaimes, antes de começar o trabalho, você vai vestir o seu equipamento de proteção individual e vai verificar as condições de segurança daquele andaime, tá bom? A inspeção visual, ver se está tudo certo, se não tem parafuso solto, ver se não tem nada quebrado, tal, corroído, cheio de ferrugem, tá bom? Se alguma coisa dessa estiver em desacordo, você avisa lá o técnico, o engenheiro, o arquiteto, o dono. Sobre os andaimes, você não pode usar o andaime como estoque, tá bom? Você leva o material que você vai utilizar na hora e beleza, não fica acumulando material lá não, tá? Se você não utilizou o material, você guarda ele em outro lugar, não no andaime. Aquela tornado lá, ciclone extratropical que tava esses dias aí passando por São Paulo, aí tudo derrubou um monte de telha e tal. Eu trabalho numa empresa de içamentos, né? Também. E tivemos que interromper as obras. A mesma coisa que acontece agora com o andaime, tá? Se tá ventando muito, tá chovendo, não vai trabalhar. Não faça isso, é perigoso. Bom, aí agora começa a ficar redundante, algumas coisas se repetem, né? A superfície de trabalho deve possuir travamento, que não permite seu deslocamento ou desencaixe. Quais são esses travamentos? Estão especificados no projeto de montagem ou no manual de instruções. Ok? Os montantes metálicos devem possuir travamento contra desencaixe acidental. Isso é uma questão de projeto do andaime, tá? Isso vai, para você saber como você opera esses travamentos,
você vai encontrar essas informações novamente no manual. Dimensionamento e sua estrutura deve ser realizado por profissional legalmente habilitado. Bom, então, para dimensionar, profissional legalmente habilitado. Alguns casos é dispensado a apresentação do projeto, como é o caso de andaimes de torre única, que você tem uma elevação de até 4 vezes a maior largura lá da sua base. Então, você tem um andaime de 2x1, por exemplo, você pode elevar ele até 4 metros sem o projeto, eles são simplesmente apoiados, tá bom? Segue as outras regras de vento, de nivelamento, etc. tal, só que é dispensado do projeto, tá bom? Se a sua base é 2x2, você pode subir até 8 metros sem o projeto, tá bom? E a RT? A RT todos tem que ter, tá? Quem fabricou andaime tem que ter a RT, tá bom? Mas a empresa tem engenheiro lá contratado ou não? Aí é a fiscalização do CREA. Para você que tá alugando o andaime ou comprando, você tem que ter a RT do andaime, não da empresa. A empresa é outro rolê, é problema do CREA. Vamos lá. Vamos lá. Somente empresas regularmente inscritas no CREA com profissional legalmente habilitado ou que o sócio seja um engenheiro tal, pode fazer o andaime, tá? Então, para fabricar o andaime não é qualquer fundo de quintal, que existe muito, e existem muitos profissionais apenas assinando as ARTs para esses caras. Então, fique esperto, porque normalmente são mais baratos e às vezes são muito bons, né? Mas às vezes são bem boca de porco. Então, fique esperto. Mesmo com a ART, você verifica se o andaime está de acordo com as especificações. Puxa, mas o cara apresentou a RT, estou livre. Não está livre, porque você tem que ter o treinamento e você sabe quais são as especificações, o que você deve exigir de um andaime. Devem ser gravados nos painéis, tubos, pisos e contraventamentos, ou seja, toda a parte que você compra do andaime, aluga ou faz uso, está escrito as especificações do lote, ano de fabricação e o peso que ele aguenta, tá bom? E outras informações lá, CNPJ, etc. Bom, mais uma vez, os fabricantes devem ser identificados e fornecer instruções técnicas por meio de manuais que contenham, dentre outras informações. Bom, você não vai comprar o andaime do boca de porco lá do fundo de quintal, a não ser que ele tenha aberto uma empresa e tenha um profissional regularmente habilitado que te forneça um manual, tá bom? E esse manual contenha todas as instruções para a utilização do andaime, e esse manual seja acompanhado junto com esse andaime de uma ART, de um profissional legalmente habilitado, tá bom? Você vai verificar se tem lá gravado nas peças as informações de forma aparente, de uma forma que não se apague tão fácil, tá bom? E vai verificar o manual e seguir o projeto. São informações que também devem constar aí nos manuais e no projeto, tá? Os detalhes, quais são as sequências, qual é o layout ali que você vai montar. Falou aqui sobre palco, palanque. Muitas vezes são feitos com estruturas de andaime também. E também precisam da RT e do projeto de montagem. Então, sempre que você vai montar um andaime e ele não seja aquela situação específica de uma torre única, simplesmente apoiada, onde a altura seja 4 vezes, não exceda 4 vezes a largura da menor base de apoio, sempre você vai ter que seguir as instruções. Não é nosso intuito falar sobre o dimensionamento do andaime, nem sobre o projeto do andaime, porque isso você vai pegar pronto. Hoje nós só estamos falando sobre a montagem e coisas que você deve saber antes de se inventar de montar um andaime, tá? Bom, falando sobre trabalho em altura,
trabalhar a altura, qualquer atividade que seja acima de 2 metros. No mínimo, todas as NRs, elas têm um parâmetro mínimo, tá bom? Dali para mais você faz do jeito que você quiser na sua empresa. Se você quer falar que o seu trabalho em altura na sua empresa é a partir de 1 metro, você pode falar isso, tá bom? Você não pode falar que é 2,10, 3 metros, não, porque a norma fala, ó, a partir de 2 metros é trabalho em altura, no mínimo, tá? Se for menos de 2 metros e você quiser na sua empresa criar um procedimento operacional padrão para um POP, sei lá, o que você quiser criar lá, um regulamento, uma norma interna, pode ser considerado menos, né? Mas pelo menos 2 metros já é. Bom, aqui tá um probleminha de formatação, tá? Mas eu vou arrumar. Cabe aos trabalhadores interromper suas atividades exercendo o direito de recusa sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para sua segurança e saúde, ou da sua ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato ao seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. É o que a gente já vem falando. Se você vê que está errado, fala com o engenheiro, com o técnico, com o dono da obra, mas não faça, tá bom? Vou montar um andaime, tá errado, mesmo assim mandaram, eu vou fazer. Puxa, cara, você está colocando sua vida em risco. Você não é obrigado a fazer isso. Ah, mas se eu não fizer, eu vou perder o emprego. Tá, mas se você fizer, talvez você perca a vida, cara. Comunica ao seu chefe e fala, não vou fazer desse jeito não, é perigoso. A norma exige que isso aqui está fora da norma, então eu não vou fazer, tá? É um direito do trabalhador, tá bom? Exerça esse direito, tá? Não se coloque em risco em prol da produção. Não seja um preguiçoso, não estou falando isso. Estou falando para você não se colocar em situação de risco por vontade de alguém, tá bom? Exija que esteja tudo certo, porque a sua vida é muito mais importante do que o seu trabalho, tá? Nossa, meu Deus, que absurdo, você é um vagabundo. Não sou vagabundo não, mas você precisa trabalhar e voltar vivo para sua casa. Entenda que a segurança do trabalho, ela quer que você trabalhe e exerça o seu direito de trabalhar e ganhar a sua grana, só que você precisa voltar vivo, porque não adianta você ganhar dinheiro e chegar num caixão lá, todo mundo ter que te enterrar. Acidentes acontecem, são mais frequentes do que a gente gostaria, e pessoas morrem, cara, e isso é uma verdade, tá? Não sei se vocês que estão vendo o vídeo já tiveram alguma experiência, algum conhecido que faleceu em decorrência de acidente de trabalho, mas isso acontece com muita frequência, tá bom? E às vezes você acha que tá tudo certo e não tá. Então não se coloque em risco, tá bom? Porque a sua vida é muito importante. Nem te conheço, né? Às vezes fala, pô, mas que clichê. Não, pô, é importante sim. É importante. E eu volto a falar o que eu falei no começo. Se o empregador não está preocupado com esse lado humano, que é a vida, ele vai estar preocupado com o lado financeiro, porque ele vai sofrer duras penas aí se tiver um acidente e ele estiver em desacordo com a legislação, tá bom? Então fique, você empregador, de acordo com a legislação. Você funcionário, faça o seu papel e exija que esteja tudo de acordo para você trabalhar com segurança e voltar inteiro para sua casa, beleza? Bom, todo trabalho em altura deve ser planejado. Você não sobe no telhado para fazer coisas aleatórias. Você pensa lá embaixo, planeja, bola um plano, quando vai levar o material, que tipo de ferramenta que vocês vão utilizar, monta tudo bonitinho, faz as passarelas em cima da telha, faz a linha de vida, deixa tudo certinho para depois ir trabalhar em altura. Você não sai fazendo coisa aleatória em altura não, porque é perigoso. Quando você está trabalhando em altura, você já tem que estar com tudo ensaiado o que você vai fazer. Você já tem que saber o que você vai fazer. E porque você tem que estar atento à sua segurança todo tempo, todo momento. Então você pensa o que você vai fazer, planeja
vê tudo que você vai precisar e vai lá e executa o trabalho em altura. Porque um deslize num trabalho de altura é fatal, tá bom? Muitas vezes é fatal. Bom, sobre análise de risco e etc., são documentos que o técnico de segurança irá exigir da empresa e a empresa terá que providenciar isso. O nosso foco aqui é a montagem de andaimes, ok? Mas a empresa ela precisa providenciar análise de risco e autorizações aí para trabalhos em altura. Lembrando, mas altura, cara, 2 metros já é trabalho em altura, tá? Opa, achei um lugar que não atrapalha tanto. Todo o trabalho deve ser precedido de análise de risco. Permissão de trabalho deve ser emitida e aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local de execução da atividade e ao final tem que ser arquivada, tá bom? Se precisar consultar isso aí tem que estar disponível. Inspeção rotineira, já falei. Então, quando você chega na obra, tomou o café da manhã lá e vai começar as suas atividades, você verifica o seu capacete, sua bota, seu óculos, luva, o seu cinto de segurança, os seus talabartes, os dispositivos trava-queda, cara, os mosquetões, tudo que for EPI você já verifica. E aí, antes de subir no andaime, dá uma olhada, dá uma inspecionada, ver se ele está firme, se está bacana. Sempre faça isso. Se todo mundo na obra fizer isso, o risco de acidente é minimizado. Lembrando que, quando fala em trabalho em altura, sempre tem um risco de acidente, tá? O que nós estamos fazendo é minimizar o risco de acidente. Bom, o talabarte tem absorvedor de energia, tá? É obrigatório. E ele precisa ter sempre que Opa, perdi aqui tudo. Deixa eu voltar lá. Desculpa. Aqui. Ele tem aquele absorvedor... tá aqui a câmera. Um absorvedor, né? Que quando você cai, aquela coisa estica e absorve parte da energia. Além do que a sua corda que você vai utilizar, ela tem que ser semidinâmica, ela tem uma elasticidade também para ajudar. E quando você tiver em uma linha de vida, muitas das vezes a linha de vida também tem um absorvedor de impacto, tá bom? Para ajudar você a se machucar o menos possível numa ocorrência de queda. E mesmo com todos esses cuidados, o acidente é uma realidade e essas ações, elas têm o foco de reduzir os riscos, tá bom? A maioria dos riscos já existem e são potencializados pela ação humana. Então, se você vacilar, você está potencializando o risco. Vou soltar aqui rapidão, é aí que acontece. Vou subir ali em cima só para ver um negócio, não colocou EPI, pum, cai. É assim que acontece o acidente, é assim que acontece o acidente grave e a morte, tá? Então ficamos por aqui. Vou mandar para vocês um material, uma apostila para vocês estudarem. Isso aqui foi só uma introdução, bate-papo, mas esse é o material, tá bom? Aqui acho que a gente falou sobre os principais aspectos e as medidas de segurança principais. Eu vou mandar o material para vocês estudarem e estou disponível para as dúvidas, e depois nós nos veremos pessoalmente aí para fazer o treinamento de montagem, que vocês já sabem. Estejam com o atestado de saúde, a NR18 e NR35, documentos pessoais e todos os EPIs que nós falamos aqui nesses slides, vocês terão que estar utilizando no dia, beleza? Valeu, muito obrigado, até lá.